Você já parou para perceber o que você fala sobre a sua própria vida? Não estou falando de positivo ou negativo no sentido que a gente vê por aí. Estou falando de algo muito mais profundo. Estou falando do peso real que existe nas suas palavras, e de como elas estão moldando, todos os dias, a atmosfera da sua vida sem que você perceba. Porque tem muita gente que acorda cansada, enfrenta o dia no piloto automático, e vai falando o que vem na cabeça. Fala por frustração. Fala por medo. Fala porque as coisas parecem ruins, e as palavras simplesmente acompanham o que está sendo sentido. E aí a semana passa. O mês passa. E a sensação de que nada muda continua. Mas o que se ninguém te disse que existe uma conexão direta entre o que você declara e o que você experimenta? Fica comigo porque nos próximos minutos você vai entender por que as suas palavras não são só expressões, elas são concordâncias. E você vai descobrir como mudar isso de forma prática, começando hoje. Antes de continuar, escreve nos comentários agora: eu não vou desistir. Esse ato simples já é uma declaração. Já é você escolhendo falar diferente. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é metáfora. Isso é uma verdade espiritual que afeta o seu dia a dia de formas que você talvez ainda não tenha conectado. Quando Deus criou o mundo, Ele falou. Disse: haja luz. E houve. As palavras mudaram o ambiente. A ordem veio porque foi declarada. E embora você não seja Deus, existe algo poderoso em alinhar as suas palavras com o que Ele já disse sobre você. Porque daqui a pouco você vai entender como fazer isso na prática, e como isso pode mudar a atmosfera da sua vida e da sua casa de uma forma que vai te surpreender. Fica comigo. Pensa comigo por um segundo. Você mora num lugar. Tem uma rotina. Tem relacionamentos. Tem uma vida que acontece todos os dias. E essa vida tem uma atmosfera, uma sensação, um clima, uma energia que você sente quando chega em casa, quando acorda de manhã, quando enfrenta um problema. E essa atmosfera não é formada só pelo que acontece. Ela é formada pelo que é dito, pelo que é declarado, pelas palavras que circulam naquele espaço com mais frequência. Se o que mais se fala dentro da sua casa é reclamação, preocupação, escassez e medo, é isso que vai definir o tom daquele lugar. Não porque as palavras tenham magia, mas porque elas refletem o que você acredita. E o que você acredita molda como você age. E como você age determina o que você colhe. Josué entendeu isso. Em Josué 24:15, ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava apenas expressando uma opinião pessoal. Ele estava estabelecendo um padrão. Estava definindo com palavras o que aquele espaço seria. Estava concordando com Deus em voz alta, de forma intencional. E é exatamente isso que você pode fazer. Não se trata de fingir que tudo está bem quando não está. Não é sobre repetir frases bonitas sem convicção. É sobre escolher, conscientemente, não deixar que o que você está sentindo no momento defina o que você fala. Porque quando você fala por frustração, você concorda com a frustração. Quando você fala por medo, você reforça o medo. Mas quando você fala o que Deus disse, mesmo que a situação ainda não tenha mudado, você está se posicionando do lado da verdade. E isso tem peso espiritual real. A pergunta não é se as suas palavras têm poder. A pergunta é: com o que você tem concordado? Fica comigo até o final porque agora vamos entrar na parte que vai mudar como você começa cada dia, e existe uma oração que você vai querer fazer junto comigo. Não feche o vídeo. Você já viveu aquele ciclo em que algo dá errado, as palavras acompanham, o clima piora, e no final do dia você está mais pesado do que quando acordou? Todo mundo já passou por isso. E o problema não é que você é fraco ou que não tem fé suficiente. O problema é que ninguém ensinou que existe uma forma intencional de entrar no dia. Que antes de sair correndo para resolver tudo, dá para parar, falar as coisas certas, e criar uma base diferente para tudo que vem depois. Números 6:24-26 diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Isso não é uma promessa vaga.
É uma declaração que você pode fazer sobre a sua vida todos os dias. Não esperando sentir. Declarando primeiro. Deuteronômio 28:6 diz: Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Você pode declarar isso sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus relacionamentos. Não como superstição, mas como concordância com o que Deus já estabeleceu. E quando você começa a fazer isso com consistência, algo muda. Não necessariamente de imediato lá fora, mas por dentro. A sua mentalidade muda. A sua expectativa muda. A sua consciência da presença de Deus no dia a dia aumenta. E você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, porque você está olhando diferente. Joel 3:10 diz: Diga ao fraco, eu sou forte. Isso não é negar a realidade. É redirecionar com o que você concorda. É sair do foco de como as coisas parecem e se alinhar com o que o Senhor disse. Pensa na mulher em 2 Reis 4. A situação dela era desesperadora. Ela estava prestes a perder tudo. Mas quando o profeta perguntou o que ela tinha, ela não ficou paralisada na falta. Ela respondeu com o que ainda estava em mãos. E o que parecia pouco se tornou mais do que suficiente quando foi colocado nas mãos de Deus. Ela não falou por pânico. Ela respondeu em sintonia com o que Deus estava fazendo. E agora vamos orar juntos. Porque o que você vai declarar nos próximos minutos pode marcar o início de uma virada real na sua vida. Não sai não. Vamos orar. Pai Deus, chegamos diante de Ti agora com intenção. Não apenas para pensar diferente, mas para falar diferente. Porque reconhecemos que as nossas palavras têm peso. Elas refletem o que acreditamos. E moldam a atmosfera da nossa vida e da nossa casa todos os dias. Então hoje, trazemos as nossas palavras diante de Ti. Jesus, mostra onde temos falado por frustração. Onde temos falado por medo. Onde temos repetido o que as circunstâncias mostram em vez do que Tu disseste. Onde deixamos que a negatividade fosse se instalando na nossa linguagem aos poucos, sem perceber. E à medida que revelas esses lugares, escolhemos soltar. Não queremos continuar falando de um jeito que nos afasta da verdade. Não queremos entrar em acordo com o que nos derruba. Espírito Santo, guia as nossas palavras hoje. De forma real natural. Em alinhamento genuíno com o que o Senhor está dizendo. Declaramos bênção sobre o nosso dia. Declaramos paz sobre as nossas mentes. Declaramos proteção sobre os nossos lares. Declaramos que cada cômodo da nossa casa carrega a presença de Deus. Que cada conversa é guiada por sabedoria e graça. Que tudo que está conectado a nós está sendo tocado pela bondade do Senhor. Não estamos entrando neste dia vazios. Estamos entrando cobertos de bênção, porque declaramos isso agora, em concordância com a Tua palavra. Se formos tentados a reclamar, ajuda-nos a mudar para a gratidão. Se pensamentos negativos tentarem virar palavras, faz com que a gente pare e redirecione. Quando as coisas não parecerem certas, lembra-nos de falar o que Tu disseste, em vez de falar só o que estamos vendo. Que isso se torne parte de como vivemos. Um hábito. Uma postura diária de entrar em concordância com Deus antes de entrar em acordo com o caos. Hoje não estamos falando por medo. Não estamos falando por frustração. Estamos declarando vida. Estamos declarando bênção. Estamos concordando com o que Deus já estabeleceu. Cremos e recebemos tudo o que foi declarado nessa oração. Em nome de Jesus. Amém. Agora repete em voz alta: eu escolho continuar declarando vida, independente do que estou vendo. Essa é a virada. Não é um dom especial. Não é sorte. É uma decisão diária de falar em sintonia com Deus. Não feche o vídeo ainda, porque o que vem agora é o que vai te ajudar a levar isso para sua rotina de verdade, não só hoje. Antes de você ir, para um segundo e percebe algo simples. As suas palavras estão definindo o tom do que você vive. Não de um jeito exagerado ou complicado, mas de um jeito constante, silencioso e moldador, que influencia como você vê as coisas, como você reage,
E o que você espera? A maioria das pessoas não percebe a velocidade com que as palavras começam a seguir o que estão sentindo. Se algo dá errado, as palavras acompanham. Se a pressão aumenta, as palavras refletem. E com o tempo, a frustração começa a parecer normal. A paz começa a parecer distante. A bênção começa a parecer algo que você está esperando, em vez de algo que você já conhece. Mas você pode mudar isso agora. Não amanhã. Hoje. Quando algo parecer errado, faz uma pausa antes de falar. Quando a frustração surgir, não deixe ela virar palavra na mesma hora. Escolhe falar de paz quando as coisas parecerem instáveis. Escolhe falar de bênção mesmo quando nem tudo estiver perfeito. Escolhe falar de vida mesmo nos momentos mais comuns do dia. Porque com consistência, isso muda coisas. Não só ao redor, mas dentro de você. Sua mentalidade muda. Suas expectativas se transformam. Você começa a perceber que não está mais só reagindo ao dia. Você está entrando nele com propósito. Suas palavras não são só expressões. Elas são concordâncias. E hoje você pode escolher com o que concorda. Então fala em sintonia com Deus. E deixa isso moldar tudo o que vem depois. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu declaro vida sobre a minha casa. Essa é a sua semente plantada hoje. Deixa o like, isso ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso agora. Se inscreve no canal para não perder as próximas orações. E compartilha com alguém que você sabe que precisa mudar a atmosfera da vida dele. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus te abençoe.